Nesse que eu estou trabalhando é o ponto caseado. Então, me lembro que o último a gente colocou a linha que é bem brilhosa aqui, que é a da Gutermann. Eu coloquei aqui uns detalhes. Ainda eu preciso colocar mais detalhes nessa árvore aqui, que ela tá bem mirradinha, né? Nesse pinheirinho. E eu vou fazer aqui com o ponto caseado. E é a linha da Cotes Corrente, usando 2 fiozinhos, a 211. Vou começar aqui o meu pontinho caseado, né? E aqui o ponto caseado, ele não é certinho. Subir um pouquinho aqui, não era para subir assim tortinho, mas não tem problema. Eu vou fechar o meu caseado e vou subir um pouquinho.
Mas eu tô desnivelando, ó. Tá vendo, ó? Eu fiz outro dia, eu tô no outro momento, olha como fica diferente, né? Então, não tem problema, porque aqui a proposta não é ficar certinho, né? É um pinheirinho, né? Mas veja a diferença, eu fiz isso aqui em outro dia e eu estou fazendo agora com você, olha como ficou diferente. E é assim, o bordado é isso. Então, eu tô hoje num outro momento, nesse aqui eu estava em outro momento, e o bordado é isso. Por isso que eu sempre falo que não existe, você pode fazer... Eu termino esse bordado e aí eu risco novamente um tecido e vou fazer de novo. Não fica igual. Por mais que eu queira, não fica igual, tá bom? Eu costumo cortar, isso aqui eu já da minha época lá de ponto cruz, né? De quando eu só fazia ponto cruz, eu sempre fiz isso aqui, ó. Eu venho, corto, aí eu puxo, entendeu? Porque às vezes quando eu corto a meada toda, ela fica solta aqui na mesa, nas minhas coisas, e aí eu perco da onde que é, qual o número que é. Aqui ela tá presa na minha plaquetinha com a numeração e eu já sei, ok? Tá bom? Aí eu falei sobre as linhas que eu tenho, que eu posso falar pra vocês das linhas que eu tenho, né? Que são as molinês que eu tenho, que são as 3 marcas que eu mais utilizo. A mais que eu mais utilizo é da Coats Corrente. Um abraço para todos da Coats Corrente. E também eu gosto muito da DMC. Eu tenho alguma coisa, né, que é um pouquinho mais difícil, né, pra gente adquirir. Esta linha é a Moliné, são as linhas de meada, tá certo? São as linhas de meada que eu estou usando. Neste trabalho a gente usou somente a linha de meada. Que eu vou usar essa partezinha aqui para prender a linha.
Ok? Vamos lá. Sempre, toda vez que eu vou começar o meu caseado, eu começo com um pontinho reto onde está bem a linha. Se pegou e já saiu por trás assim, ótimo. Se não, beleza. Acho que Que ponto é esse do último pinheirinho? Deste aqui? Ou esse aqui? Esse aqui é o mosca. E esse aqui é o caseado. Diga. Ganhei 6 guardanapos brancos. O tecido é 37% algodão e 63% poliéster. É da Karsten. Será que dá para bordar? Acredito que sim. Eu acredito que sim. Karsten tem um material muito bom, né? Então, acredito que sim. Não, para eu bordar, eu normalmente não lavo essas peças, porque vai tirar uma goma e vai tirar a sustentação para você bordar, né? Então, eu aconselho que você não lave e que você use linhas sempre de meada, de boa qualidade, né? Às vezes, tem algumas linhas que podem soltar tinta, então, cuidado com as cores, com a escolha das cores. É normal, natural, a linha, por exemplo, tem um tingimento muito forte, uma vermelha, um bordô, né, um azulão, soltar tinta mesmo, tá? Então você tome só cuidado com relação a isso, na lavagem. Eu aprendi que a gente só deve lavar, por exemplo, com água corrente, vai trocando a água corrente, e aí isso funciona limpa, só a água limpa, sem ficar esfregando muito, ela tira aquele amarelado, tira a sujeira sim. Então eu fiz prova disso. E deixa eu descer um pouquinho mais para fazer um degrau aqui. E eu acredito que dê para você bordar sim. Vai ficar bonito. Eu não estou vendo, né? Mas eu acredito que dê. Aqui são pontos retos e ponto haste. Eu fiz aqui um ponto haste aqui no tronco também. Aqui eu fiz uma pintura de agulha. Aqui eu comecei com ponto aresta, depois eu vim jogando pontos retos em cima. Aí eu tentei jogar um pouco o aresta também, mas aí acabou cobrindo o aresta, né? Mas era mais pra gente ter a direção dos pontos. Aqui é margarida. Foi o primeiro que nós começamos, margarida com nó francês. Aqui eu fiz com o branco ou off-white, não me lembro, que ainda eu vou jogar os detalhes aqui. Eu quero ver se eu corro para terminar esse trabalho aqui, porque já tinha que ter terminado, né? E eu fiz o nó francês, margarida e ponto atrás, ok? Aqui é caseado e aqui é ponto mosca. Esta daqui eu não usei o carbono, porque ela apareceu com a minha caixa de luz, porque é um tecido claro. Se fosse um tecido bem escuro, por exemplo, um marinho, aí não ia conseguir.
Lembra que eu sempre faço uso do álcool gel para não levar a boca, porque a minha boca tá sempre com o quê? Olha que legal. Né? Com batom. Foi duas cores, dois tons. Dois tons. Aqui um tom só, aqui foram dois tons. E aqui a gente colocou, deixa eu ver. Aqui eu pus um pouquinho, dei uns detalhes. Aqui também. Gláucia de Manauá, Amazonas. Aqui se eu não, Manaus, né? eu preciso rever a aula, que eu já até esqueci o que eu fiz aqui. Eu acho que aqui eu passei como ponto pirulito, não é? Se alguém lembra, que eu já esqueci, gente. É tanta coisa que eu faço na minha vida, né? Eu já esqueci. Eu acho que eu fiz o ponto pirulito aqui passando a outra cor. Pelo que eu tô vendo aqui. Depois eu tenho que ver a videoaula, tenho que assistir a aula. Eu fiz ponto repolho, haste, matiz, né, que é pintura de agulha, e haste.
Você pode fazer correntinha, você pode fazer base dos pinheiros, ela tá falando aqui do tronquinho. É isso, filho? Deve ser. Ó, você pode também colocar pontos que sejam um pouco mais de texturas, vamos falar de texturas. Pode fazer o ponto, aí você tem que pôr um pouquinho mais de linha, não 2 fios, e sim uns 3, pelo menos. Fazer o ponto palestrina, fazer o ponto ostra. Quando você for escolher uma foto para fazer a sua pintura de agulha, essa foto tem que estar bem nítida para você dar um zoom, ser uma boa qualidade, porque você vai pegar os detalhes, né, da foto. Qualquer animal, qualquer pet, qualquer passarinho, qualquer coisa, precisa estar bem nítida para você poder dar o zoom e fazer igual. Para a pintura de agulha a gente consegue fazer um trabalho realista. O pessoal está rufando os tambores. Tá rufando os tambores? Olha o avesso, gente, olha o avesso. Lembrando que eu gosto e priorizo um avesso limpo. Então eu sempre estou mostrando para você. Uma das coisas que eu sempre bato na tecla que é a prática, né? O exercício maior que você tem que fazer é bordar. E aí a gente estava perguntando como que eu vou olhar aqui e falar assim, que ponto é esse que eu fiz? Eu olhei bem aqui de perto e falei, é o ponto pirulito. Um grande beijo para você. Beijo minha irmã Patrícia, beijo César, beijo todo mundo.